Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Excepcionalmente, nossa aula será uma aula online. A nossa aula é geralmente presencial, mas nesse momento de transição de espaço, nós estamos fazendo hoje uma aula para que possamos estar juntos, né? Então, vamos falar sobre um capítulo muito importante do Tao Te Ching, que é o capítulo 40. Eu vou fazer aqui a exibição para vocês e depois nós vamos fazer a prática da meditação. Tá? Inicialmente, eu vou acender um incenso, né? Celebrando aqui o nosso encontro, atrás de nossas divindades aqui no meu altar, e altar pessoal. Então, bom, capítulo 40 do Tratado da Virtude e do Caminho. Tratado da Virtude e do Caminho. Dentro da visão taoísta, do caminho espiritual taoísta, esse trecho ele faz uma síntese do ensinamento espiritual taoísta, né? Então, como é que um texto tão aparentemente tão simples, né, pode conter quase que todos os ensinamentos fundamentais do taoísmo? Esse é a grande maravilha desse texto. É também o grande mistério desse texto, né? Então, ele vai nos abrir uma portas e janelas, né, para que nós possamos entrar no caminho do tal. Ele vai nos possibilitar esse acesso. Eu vou compartilhar com vocês um texto sobre o capítulo 40. Mas antes de compartilhar o texto, eu queria falar um pouco sobre o sentido da palavra tal. E o sentido da palavra ter, virtude, dentro da visão taoísta, dentro da visão espiritual taoísta. O que é o tal? O que a gente tanto fala nos nossos encontros, né? Então, o tal, ele é esse caminho espiritual que se abre, né? Para quem deseja caminhar por ele, né? Falando dessa forma, ele é esse caminho espiritual, mas o tal depende do nosso esforço, né? O tal, ele depende do nosso trabalho contínuo. O tal depende, chegar a alcançar o tal, né? O caminho do tal é um caminho constante, é um caminho de trabalho, é um caminho de dedicação, é um caminho constante de aprendizado e de prática, né? E ele fala do processo de transmutação, transformação da nossa consciência, da nossa energia, né? Então, seguir pelo caminho do tal e seguir pelo caminho desse livro, né, primordial do ensinamento taoísta, é seguir pelo caminho da interiorização. Então, por isso que nós, sendo taoístas, somos taoístas, vamos trabalhar com esse texto, com esse conhecimento,
dessa forma, né? A gente ouve as palavras do Tao e procura, com esse ensinamento, aprofundar a nossa prática. Tá? Vocês já nos acompanham há bastante tempo, alguns presencialmente, né? E sabem que o tempo todo nós estamos enfocando, enfatizando esse aspecto da prática, do desenvolvimento espiritual, pessoal, da consciência e do sopro, né? Então, trabalhar a consciência, o espírito, junto com a nossa respiração, a fusão, né, da consciência com a respiração, que a gente chama de sopro, né? Esse ti, esse sopro mais, o ti como algo mais depurado, né? Então, essa fusão, ela é muito importante dentro do nosso caminho de desenvolvimento e prática espiritual, tá? Quando a gente faz isso, segundo os mestres, a gente é capaz de se autodesenvolver. Então, as práticas de interiorização, elas vão despertar a nossa própria consciência. Então, é a partir do momento que você trabalha a consciência junto com o seu sopro, que você vai desenvolvê-la, né? Não tem outro caminho, não tem outro método, não tem receita de bolo, né? Não tem atalho, melhor dizendo, né? Se você quer se aprimorar espiritualmente, você precisa trabalhar no caminho do autodesenvolvimento, da conscientização, da interiorização. Então, o Tao, ele nos dá essa possibilidade, tá? Com isso, a gente melhora a nossa capacidade, nossa mente, que transformamos em consciência, o nosso corpo, que em capítulos anteriores o mestre Lao Tse chama de reino, e da nossa energia, do nosso próprio Qi, da nossa capacidade energética. Então, o Tao ele demanda esse esforço, esse aprimoramento, essa dedicação quase que diária. Meu mestre e mestre de muitos que estão aqui, né, sempre dizia: seguir um caminho do Tao, o caminho principalmente da meditação, é quase que como se você fosse um atleta. Olha, nós acabamos de ter as Olimpíadas, né? E a gente sabe muito bem que tem que ter um esforço, uma dedicação diária. Agora, esse esforço, eu prefiro falar não em esforço, porque vai parecer que é algo que é no sentido da obrigação, né? Mas digamos que seja uma dedicação, né? Esse é um aspecto muito importante para a gente, tá? Então, trabalhar, seguir no Tao, caminhar no Tao, o caminhante que encontra um caminho e se coloca em movimento de caminhar, né? Então, essa ideia de algo que é constante, ininterrupto, que tem um princípio, essa é a ideia de estar no Tao. Mas nós, né, seres mortais, né, humanos, né, nós precisamos tudo bem, sabemos que tem o Tao, queremos caminhar no Tao, mas como caminhar no Tao com a nossa vida cotidiana? Como fazer essa possibilidade de caminhar, de interação, né? Interagir. E aí, os mestres também nos falam, e o próprio Tao Te Ching, né? O T de virtude. Então, o que seria a virtude? A virtude é você estar no mundo e agir de acordo com o ensinamento espiritual. É muito interessante porque tem pessoas que são brilhantes na prática espiritual, no autodesenvolvimento, mas não conseguem interagir, se relacionar com o outro, enfrentar as coisas do dia a dia, as alegrias, as dificuldades, né? Então, essa ideia de você ter a consciência no Tao, digamos assim, né? Mas ter a terra do ter, da virtude, né? Então, é muito importante que a gente consiga percorrer esse caminho com essas duas balanças, né? O equilíbrio dessas duas instâncias, digamos, estruturas. Não gosto muito de estruturas, mas de
situações, né, que falam da nossa espiritualidade de acordo com o taoísmo, tá? Então, a gente precisa, segundo as palavras do T, né, seguir o caminho dessa virtude e trazer aquilo que seja bom, né? Tornar aquilo positivo. Ora, a gente precisa pensar que a nossa vida, ela tem um tempo, ela é finita, né? Então, como a gente caminha na nossa vida? Através do cultivo dessa virtude, ou dessas virtudes, porque a gente pode entender como virtude sublime, que está num dos capítulos do Tao, que a virtude sublime é aquela que está junto com com o homem superior, ou com o homem sábio, né? Com o grande sábio, né? Que é essa virtude sublime, mas entender virtude como algo que nos orienta. E é isso que interessa aqui para a gente entender como virtude. Algo que nos ajude a positivar, né? A positivar um karma que seja, que nos favoreça diante desse caminho. Tá? Então, a gente precisa pensar nesse aspecto, não só pensar, mas realizar, né? O nosso mestre falava em restauração da vida, restauração da virtude. Essa virtude que nos conduz, ou essas virtudes que nos conduzem, se nós formos pensar numa virtude superior e numa virtude que reina a partir dos elementos, dos 5 elementos, são virtudes da vida, né? Então, é fundamental que a gente restaure a nossa virtude para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar no nosso caminho espiritual. Tá? E quais seriam essas virtudes que a gente sempre fala em aula? Bondade, né? Caminho da bondade. Você não alcança a restauração do tal se você não restaurar a virtude, se você não agir com bondade. O aspecto da doação, né? Doação é muito importante, doação é nossa relação com todos os seres, né? Assim como a bondade também. Mas também, tanto a bondade quanto a doação também podem nos ajudar a entender o nosso aspecto interno, né? Perceber nossos questionamentos, perceber quem nós somos. Então, é muito importante que a gente não perca esse prumo, né? Por isso, o cultivo das virtudes no dia a dia, na relação com os outros, na relação com os 10.000 seres, com as coisas que acontecem ao nosso redor, e também no nosso interior. Tá? Isso é muito importante que a gente possa agir dessa forma. O mestre também falava que a maior expressão de bondade que nós podemos ter para com todos e para com todos os 10.000 seres, 10.000 seres vocês sabem que é a totalidade, né, que engloba todos os seres, é meditar. Pode parecer meio egóico, muito egóico até, né? Você dizer assim, bom, eu vou meditar porque meditando eu vou ajudar. Mas se você trabalha na destilação do ego, você se junta à consciência universal. A ideia da meditação é nos levar a essa junção da nossa consciência individual a uma consciência universal. Então, se você se aproxima desse objetivo, alcança esse objetivo, você, de uma certa forma, está gerando uma situação, promovendo uma situação de bondade, né? Porque você vai beneficiar indiretamente as pessoas, né? Você estando em equilíbrio com você, seguindo o seu desenvolvimento espiritual, você, de uma certa forma, está trazendo esse equilíbrio, né? Para o seu ambiente, para quem está próximo de você, para o seu paciente, se você for um terapeuta, para a sua família, para os seus alunos, né? Então, é o nosso grande desafio, digamos assim, ou prova, não diria nem desafio, a nossa grande prova para ver como está o nosso caminho, nosso desenvolvimento espiritual, é ver como estão as nossas relações, né? Em volta, como é que nós nos relacionamos com quem está à nossa volta? Seja em qualquer nível hierárquico, né? Seja em qualquer distância. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Bom, feita essa pequena introdução, que é uma introdução que eu sempre gosto de falar,
mas nunca tenho ela disponível quando dou aula presencial, né? Eu queria continuar e aí entrar no capítulo 40. Eu vou apresentá-lo aqui, que aparentemente é um capítulo bem breve, né? E ele é breve, mas ele tem muito conteúdo, muito significado. Então vamos lá. O que nos diz o capítulo 40? Ora, 40 aqui tem uma relevância, porque é quase o meio do Tao Te Ching. Então, se nós quando nós seguimos e fazemos isso, porque aprendemos dessa forma, né? Assim que nós começamos a conhecer o Tao Te Ching, nós já percorremos metade do caminho. Metade do caminho. E olha que interessante, capítulo 40, ele começa pela palavra retorno. Mas, Thelma, vai retornar? Vai abandonar tudo o que fez e vai retornar? Retornar para onde? Vou explicar. Ele diz assim: o retorno é o movimento do caminho. A suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência. E a existência nasce da não existência. Bom, aqui a gente tem duas situações que nos remetem a caminho: retorno e suavidade. Duas ações, né? Uma, ele fala de movimento, da qualidade do movimento, como é o movimento do caminho. O outro é a atuação do caminho, né? E aí, que é isso? Vamos tentar entender nas palavras aqui do nosso mestre, o que seria esse capítulo 40. Então, o retorno, como palavra, ele tem três entendimentos, ou possibilidades de ser entendidos, né? Ele tem sentido daquilo de retornar. Aí eu estava no metrô da Glória e fui andando até o Largo do Machado. Aí depois eu retornei. Eu tive que, né? Tornei para pegar o metrô. Isso é um movimento de retorno, um simples movimento, né? Se a gente for entender o retorno como algo sentido linear, voltar para trás. Então você estava caminhando e você voltou para trás. Óbvio, é o que a gente entende de retorno, né? Porém, dentro da tradição taoísta, e a gente vai entender a partir desse capítulo, retorno é retornar, é voltar ao ponto inicial. Quando a gente retorna ao ponto inicial, a gente retorna ao princípio. E aí, os mestres falam que retornar ao princípio é como se você estivesse se religando, buscando a sua origem raiz, tá? Então, esse sentido de voltar para trás, não é retroceder. Retornar é voltar ao seu princípio dentro da visão taoísta. Também é um movimento, como está ali em cima, é o movimento do caminho. E esse movimento, ele vai no sentido circular. A gente está sempre fazendo um movimento circular. A ideia aqui é de um círculo que se torna, em determinado momento, uma espiral. Olha, o que faz a espiral? A espiral, ela sobe, né? Você passa por aquele ponto que você já tinha passado, mas você se eleva. Essa ideia de movimento através de um círculo que se eleva. Além de ser movimento do círculo, também é um movimento cíclico. Isso é muito interessante. Aqui a gente vai entender o conceito da impermanência do tal impermanência do tal na permanência, que é lá no Tratado das Mutações. Quando a gente estuda Xing, na primeira aula de fundamentos, a primeira ou segunda aula, a gente vai falar da síntese, mutação, permanência e impermanência contidas no Xing. E aqui a gente entende o sentido da impermanência. Permanência na impermanência. A gente sabe que depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno, depois vem a primavera, começa de novo o verão. Ok, esse é o ciclo da vida.
movimento cíclico. Porém, a primavera de antes não é a mesma do futuro. A primavera do ano passado não será a mesma primavera desse ano. Então, o movimento ele é cíclico, mas você diria, mas é tudo igual, é tudo permanente. Não, ele tem uma impermanência nessa permanência, ele tem uma diferença, ele tem uma mudança também, tá? Então, a primavera de um ano não é a primavera do ano anterior, e não será a primavera do ano a seguir. Nunca se volta ao mesmo tempo. Volta-se assim, sim, a mesma natureza. A mesma natureza a gente entende aí como conceito da gente atingir aquele sentido da permanência. Aquilo que pode ser permanente dentro da impermanência. Tá? É a própria natureza. E aí eu gosto sempre de trazer, já que estamos falando de retorno, o hexagrama 32 na linguagem, na sequência do céu interior, que é a sequência que nós usamos nos nossos cursos de Xing. A gente vai trabalhar com o conceito do Fuxi, nos dá a sequência do céu interior. E dentro dessa sequência, o número, né, ou a localização, né, do hexagrama Fu, que é retorno, é o 32, que é justamente no meio dos 64 hexagramas. Fu se refere à energia Yang e tem o sentido de renascimento da atividade no auge da receptividade. Olha aí um novo ciclo começando, né? Um novo ciclo. É a imagem do ressurgimento de uma situação que chegou à completa obscuridade ou suavidade e volta renovada como energia de natureza Yang, como uma força luminosa. É o início do caminho da atividade. A gente não vai se deter aqui no estudo desse hexagrama hoje, mas aqui a gente tem o trovão, que surge debaixo da terra. Eu vou conseguir mostrar. Então, trovão, trigrama interno ou inferior, terra, trigrama superior ou externo. Caminho da atividade mostra que tem um trovão debaixo da terra. E olha que interessante. A terra, na sua extrema suavidade, na sua total receptividade, hexagrama Kum, ela gera todos os seres. Quando entra a força do trovão, começa o início da luz, começa o início do movimento, começa a atividade. O Yan, como a gente estuda no I Ching, ele vai se movimentar de baixo para cima. Então começa o movimento de ascensão da energia, de ascensão da luminosidade. Começa com o estrondo do trovão, né? O movimento do trovão vai gerar que nós possamos percorrer esse caminho de retorno no sentido da luz, caminho da atividade. Vou prosseguir no estudo do Tao Te Ching, do capítulo 40. Então, a suavidade é a atuação do caminho. Caminhando na vida com mais suavidade, o retorno será mais suave. E aí, essa que é a grande importância da gente saber equilibrar o nosso yin e o nosso yang. No caminho da luminosidade, no caminho do retorno, a gente precisa ter uma ação mais suave, ter uma atitude mais suave. A atuação, a atividade do caminho de forma luminosa e suave. O movimento do Tao, a gente sabe que é o movimento da naturalidade. Tao segue o caminho da naturalidade. O Tao segue o caminho do céu e da terra. O Tao não espera por ninguém, ele caminha, né? Então, aquela ideia, eu queria retornar aos meus 20 anos, eu acho que seria muito feliz se eu tivesse vivido em outras épocas, né? Essa não é a minha época. Muita gente que fala assim, né? Não me sinto bem aqui, o Tao ele não tem essa, digamos,
preocupação conosco, né, em nos agradar nesse sentido. Ele segue o caminho da naturalidade, né? O movimento da naturalidade é o caminho criativo que flui de acordo com a ordem do céu e da terra. Naturalidade, seguir o céu e a terra. O homem antigo, da época do Fuxi e até anterior, né, ele seguia esse caminho. Era mais fácil para ele? Era. Talvez, né? Não consigo afirmar. Mas pensando hoje em dia, eu diria que é mais fácil seguir o caminho da naturalidade lá na época do Fuxi. Não tinham tantos incentivos, né? Tantos elementos que nos tirassem dessa naturalidade. Então, a gente nunca deve esquecer, mesmo estando separado por anos e anos, né? A gente sempre tem que tentar recuperar esse princípio, né? Que é a própria ideia do retorno, né? Por isso que viver na natureza, viver com simplicidade, é se aproximar do caminho da naturalidade. A gente sempre fala, os três tesouros. Se você for entender o conceito dos três tesouros, mais do que entender, aplicar, você vai se aproximar muito e vai até chegar a alcançar esse caminho da naturalidade, né? Então, os mestres do Tao dizem, né, a naturalidade é aquilo que está de acordo com a ordem do céu e da terra. É algo que flui em nossa vida naturalmente, harmonizando com o tempo, o espaço, o lugar e conosco. Então, essa interação do homem, quando a gente distingue lá, né? Céu, homem e terra. Céu, homem e terra em harmonia vão estar fluindo de acordo com o caminho da naturalidade. Tá? Se nós estivermos dentro dessa condição de integração, fluindo, a gente vai estar dentro da naturalidade. É simples, Thelma? Não, não é. Ou melhor, é simples, mas não é fácil. Né? Ele está dentro de um princípio da simplicidade. Mas para nós, hoje em dia, é extremamente complicado. Né? A gente mudou aí o conceito, né? A gente transformou muito essa ideia da naturalidade. Tá? Muitas das vezes a gente até quer que ela já venha pronta para a gente, né? Tipo no fast food, né? E não, ela tem seu tempo de maturidade, ela tem seu tempo de realização. Próxima frase. Os seres sob o céu nascem da existência. Ora, início do taoísmo lá, fundamentos do taoísmo. Sob o céu é tudo aquilo que está manifestado. Não está mais no nível do Di, no nível do Tai Chi e se manifestou, passou para o nível do Tai Chi e se manifestou, ou Tai Chi, melhor falando, e se manifestou como Yin com Yang. Né? Então, essa ideia da existência sob o céu é uma maneira poética de dizer mundo. Manifestação também. Né? Então, os seres, todos os seres, a totalidade de todos os seres, totalidade de todos, né? É muito, seriam uns 10 mil, né? Estão manifestados, né? E a existência nasce da não existência. Então, aqui nesse capítulo, ele vai fazer um retorno à própria ideia do que é o Di e do Tai Chi. Tai Chi como existência, como a gente viu, manifestação de todas as coisas. O Di é aquilo que não se manifestou. Né? A não existência, ela não é uma negação no sentido de que não é um zero, um vazio. Aqui ela está como zero, mas é um zero e potencial. Não é um zero vazio. Não é algo que não tenha fundamentos. Não tenha, melhor dizendo, não tenha potência. Então, a gente costuma falar, e é muito importante para quem está ouvindo agora, o zero, a gente chama de autêntico vazio. É um vazio que traz uma potencialidade. Que é a própria ideia do palco vazio, que está descrito aqui no texto, né? Existe um palco vazio. O palco vazio é uma potencialidade. Quando eu chego nesse palco, há uma manifestação. Né? E mais o que existe por trás é que sustenta essa manifestação. A gente pode pensar no útero também da mãe.
né? Ele é uma potencial, um lugar de potencialidade que vai gerar, que pode vir a gerar, se houver que pode gerar uma manifestação, né? Então existe um vazio potencial que pode gerar a partir do movimento, né? E é aqui que existe essa consideração. Existência é um que sai do zero, um que é gerado do zero, e a não existência é o zero. Se a gente for entender, ou tentar entender isso como algo o que na multiplicidade dos números, porque a gente sabe que os números falam de uma linguagem universal. Então é mais fácil a gente entender o zero, o um. Então o zero gerou o um, né? Um é o que o Xing chama de Taiji, o zero, o Udi. A existência, que é o Taiji, vai representar a manifestação, a criatividade. A não existência é o vazio, é a abrangência, é essa potencialidade que abarca todas as coisas, e que diz assim, ó, eu estou aqui, todas as coisas estão aqui também. E aí começa, em algum momento, a ter uma manifestação, uma separação daquele autêntico vazio ou zero, mas que guarda o um que guarda uma raiz do zero. Por isso que a gente pode retornar. Isso é muito interessante. Por isso que a gente pode retornar, né? Mas no mundo da manifestação, no mundo da existência, temos como se fosse uma raiz mesmo, uma semente interior, né? Que nos fizesse nos facilitasse a retornar, né? A esse zero, ao UDI. A existência, prosseguindo aqui, é como se fosse uma representação teatral, que tem o seu começo, seu durante e seu fim. Opa. Porém, o espaço vazio de que dispõe o teatro para que possa haver cenário, palco, espetáculo, trama, atores, isso é a não existência. Tá? É um vazio que gera, que pode ser, pode proporcionar essa manifestação. O que o mestre nos diz? Que nós devemos também pensar em nossa vida, né? E aí lembra lá do tal e do ter, principalmente do ter, né? Como é que a gente vai trabalhar essa ideia, né? Desenvolver essa ideia no sentido prático, né? Não só no nível do pensamento, das ideias, mas no nível da prática, da interação, né? Como é que a gente vai trabalhar, desenvolver essa capacidade? E aí a gente precisa trabalhar com os sentidos também, né? Então a gente vai dentro da meditação, a prática da meditação, é uma prática silenciosa, individual, né? Mas ela também abre possibilidades da gente olhar de forma que a gente possa contemplar o que está à nossa volta, né? Que a gente possa ouvir melhor o que está sendo dito, ouvir melhor até o silêncio, né? Usufruir melhor das boas palavras da boca, né? E até falar coisas melhores. Trabalhar a nossa respiração física, né, do dia a dia, ela traz, amplia a nossa capacidade, a capacidade do nosso pulmão, né? Então, vários benefícios dentro dessa manifestação da prática espiritual, da meditação, que são benefícios que podem melhorar o nosso caminho espiritual, mas que também podem nos beneficiar na nossa vida cotidiana, né? Então, o trabalho da meditação ele é prioritário. E a nossa escola, e nós vamos começar a meditar daqui a pouco, ela vai nos falar disso, né? Trabalho do silêncio, a meditação Shinzai Fa vai falar de trabalhar a união do nosso sopro, da nossa respiração com o nosso espírito, nossa consciência, dentro desse vazio, desse autêntico vazio que é silencioso. Tá? Então, dentro da meditação, quanto maior a nossa quietude interior,
maior capacidade de observar, pensar e de discernir sobre as coisas, embora esse não seja o que devamos fazer durante a meditação, né? A gente pode, assim, entender os benefícios, até compreender, né, os benefícios que a prática da meditação traz, né? Mas não se ater a esses benefícios durante a prática. Durante a prática, a gente tem que permanecer no silêncio, no vazio, tá? Então, isso é muito importante. Por isso, né, a gente fala que é da a existência, né, nossa existência, toda essa manifestação, o fato de nós estarmos aqui hoje juntos, reunidos, falando sobre o taoísmo, né, tudo isso tem uma raiz, né, esse fundamento único. Então, isso que só é possível porque há essa não existência, né? Então, esse capítulo, ele é muito breve, mas ele é muito profundo nesse sentido, né? Ele fala dessa restauração, desse retorno, tá? Que é um movimento cíclico. A gente está constantemente meditando, né? E tentando se aprimorar, melhorar, se elevar, né? Na vida também, né? Todas os nossos esforços, a nossa dedicação, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, entre os amigos, né? Essa ideia de você ir se elevando, né? É a ideia se elevando, retornando a esse princípio inicial, aquilo que é a motivação inicial. Se você não é taoísta, não está ouvindo, mas também não está no caminho espiritual, mas essas palavras que foram ditas hoje, esse capítulo, se vocês puderem ler depois, com calma, ele também nos traz uma ideia de como devemos nos conduzir na vida, na vida cotidiana. Né? Ah, eu não quero empregar no taoísmo. Tudo bem, mas aqui nosso grupo é um grupo de taoístas, né? Mas, Thelma, eu achei muito bonito, mas eu gostaria. Como é que eu levo isso na minha vida? Então, eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Como você pode se conduzir, né? Como é que você deveria se conduzir? Não é uma regra, não é uma obrigação, né? É uma maneira de não querer, né? Como é que você pode se conduzir na sua vida seguindo o caminho do retorno? Eu vou conduzir a meditação e depois eu vou fazer abrir para dúvidas, tá bom? Nossa meditação vai ser uma meditação breve, uma meditação de Zaifá, né? Simples, acho que quase todos que estão aqui conhecem, né? E depois a gente vai conversar um pouco, tá bom? Então eu vou tocar o peixe aqui 3 vezes, uma sequência de pérolas, como a gente chama, né? E vou deixar aqui o hexagrama retorno, como inspiração aqui para o grupo hoje, né? Aqui para a nossa meditação. É uma energia Yang, né? Ó, primeira linha, que vai, pouco a pouco, ela vai trilhar o caminho, então ela vai, de uma certa forma, ocupar o lugar que era da obscuridade. Então, luminosidade subindo, progredindo, e por etapas, né? Isso nos mostra também que esse caminho é feito de etapas, né? Eu vou tocar então o peixe aqui, vou conduzir aqui o grupo na meditação Shinzai-Fa. Bom,
procurando uma posição confortável. Nós vamos colocar o nosso corpo alinhado, tentar sentar sobre os nossos ossinhos aqui de baixo, que apoiam o nosso corpo. A língua posta suavemente no céu da boca. A mão, o mudra do Tai Chi, abaixo do Tantien inferior, pousada suavemente sobre as pernas. Nossa cabeça alinhada com o céu e nossos pés pisando na terra, alinhado com a terra. Vamos começar a relaxar o nosso corpo do ponto superior da nossa cabeça até a planta dos pés. Então, suavemente, eu vou conduzir vocês por esse caminho. Fechando os olhos, com a língua no céu da boca, vamos começar relaxando a parte superior, cabeça, os cabelos, a cabeça, relaxando o nosso rosto, nossos olhos, sobrancelhas, nariz, relaxando a nossa boca, nossos dentes, orelhas, relaxando a nossa nuca, relaxando o nosso pescoço, relaxando o nosso peito, relaxando os nossos ombros, relaxando a coluna, relaxando as costas, relaxando os braços, nossas mãos e nossos dedos das mãos. Relaxando o nosso peito, nosso abdômen. Relaxando o nosso quadril. Relaxando as pernas. Relaxando os joelhos. Relaxando também a panturrilha. Relaxando os tornozelos, os pés, a planta dos pés e nossos dedos. Esvaziando o nosso interior, procurando o nosso silêncio interno, procurando ouvir esse silêncio interior, sem se preocupar com o barulho externo e também sem se preocupar com o silêncio externo. Nós temos que olhar, ouvir, perceber esse nosso silêncio interior, o silêncio interno. Colocar toda a nossa intenção e atenção nesse silêncio interno. Para quem tem dificuldade em se manter no seu silêncio interno, existe uma técnica dentro do Shizaifá que fala da contagem dos números. Então você pode usar os números para uma respiração completa. Você pode inspirar e expirar. E assim você contar de 1 até 10, 10 vezes, e se manter nessa intenção. É uma forma de você se manter ali, presente, estar ali, né? Ter foco
Se manter no foco da sua meditação. A coisa mais importante agora é se manter em meditação, é se manter nesse estado meditativo. Então, essa técnica é uma técnica muito potente para quem está com a mente muito tomada por pensamentos. Né? Então, você pode contar. Inspira, expira. Conta 1, 2, e assim até alcançar o 10, depois você retorna a 1. Eu vou deixar vocês livres e na técnica de cada um de vocês. E quando eu voltar a tocar o sino, a gente desperta da meditação. Bom caminho, cultive a sua virtude nesse caminho. Então, sigamos hoje com a nossa meditação.
suavemente, voltando, recebendo o nosso eixo. Nós vamos nos movimentar 3 vezes para frente e para trás. Em seguida, movimentando o nosso eixo do lado esquerdo, do lado direito, 3 vezes. Depois, vamos girar os 2 sentidos em torno, o nosso corpo em torno do eixo, completando 3 voltas para cada lado. Esfregando as mãos suavemente, vamos massagear o nosso rosto e a cabeça 3 vezes. Voltando a massagear as mãos, vamos descer pelo nosso peito, de cima para baixo até o abdômen, mão esquerda e a mão direita, 6 vezes cada mão, alternando 12 vezes, 12 movimentos. Massageando as mãos, vamos agora massagear os nossos rins 36 vezes. Em seguida, massageando as mãos, vamos despertar a energia do nosso sacro. Massageando as mãos, vamos movimentar a energia pelos meridianos do nosso braço. Então, começando de dentro e fora, 3 vezes em cada braço. As pernas também, movimentando a energia de fora para dentro, 9 vezes, passando da virilha, passando pela parte externa da perna, contornando pelos pés e subindo 9 vezes. Por fim, abrir nossos olhos e prontos para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, para nossas dúvidas. Quem quiser abrir as câmeras, eu vou parar de gravar aqui, parar de compartilhar e também parar a gravação. Essa aula de hoje, ela vai ser disponibilizada no canal da YouTube e também dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, parei de... vamos parar a gravação também.